Oi pessoal, eu vou utilizar 2 aulas para falar sobre os assédios. Agora falarei sobre o assédio moral e na próxima aula sobre o assédio sexual. Assédio, para quem não sabe, é na verdade uma técnica militar para a conquista de fortificações ou de cidades. Então, o exército invasor cercava a cidade para dominar, mas aguardava, não fazia de imediato, justamente para criar mais pressão, mais constrangimento nas pessoas, mais temor. E aí o tempo ia se passando e quando essa cidade, né, os cidadãos, o exército dessa cidade estava mais enfraquecido, estava menos vigilante, aí sim se fazia a tentativa de conquista. No aspecto trabalhista, vai ser o assédio moral qualquer conduta reiterada que cause algum constrangimento psicológico no empregado. Essa prática ela é abusiva porque excede o direito do empregador, sem dúvida alguma, é intencional, é deliberada, é feito propositalmente, é frequente e repetido. Isso que é muito importante. O assédio moral exige a reiteração de atos. Um único ato contra o empregado pode até gerar dano moral, mas não será necessariamente assédio moral. Ou eu até diria, não será. Por exemplo, o empregador dá uma bofetada no empregado. Sem dúvida alguma, isso vai gerar dano moral, mas não é assédio moral, porque foi um ato isolado. Não houve uma reiteração de atos que é exigido pelo assédio. Essa caracterização do assédio moral pode ser de uma atitude positiva do empregador, mas também omissiva. Então temos vários exemplos aí na jurisprudência, na própria doutrina, então de atos comissivos por ação. Você dá para esse empregado muitas tarefas com um prazo que ele não vai conseguir cumprir, fazer críticas insistentes e públicas contra esse empregado, contra o desempenho dele, fazer humilhação dele pública, fazer tratamento irônico, sarcástico, rude a esse empregado, entre muitas outras atitudes comissivas. Mas também podemos ter assédio moral por omissão. Um exemplo clássico é o ócio forçado. O empregador não dá trabalho para esse empregado. Então ele fica sentado numa mesa o dia inteiro sem fazer nada. Isso é humilhante. Então ele passa a ser ali atração, passa a ser motivo de brincadeira, chacota dos outros empregados, deboche. Então isso se considera também assédio moral. A sonegação de informações em relação a esse empregado, não chamá-lo para reuniões das quais ele deveria e teria de participar, entre outras atitudes omissivas. Eu reforço isso para você, para deixar bem claro e você se lembrar que uma omissão do empregador, de acordo com a situação concreta, pode também caracterizar assédio moral. O objetivo de quem assedia são todos objetivos pouquíssimo nobres. Então é diminuir essa pessoa. Eu coloquei todos os verbos que eu encontrei em relação a esse objetivo. Humilhar esse empregado, constrangê-lo, desqualificá-lo, marginalizá-lo perante os demais empregados. E é muito interessante que a psicologia já comprovou que quando um empregador discrimina, marginaliza um empregado, os outros empregados tendem a replicar e reatualizar aquela discriminação para que fiquem bem aos olhos do patrão, por assim dizer. Então essa vítima sofre ainda mais. E, claro, a saúde da vítima é extremamente abalada. Já há estudos muito sérios na medicina a respeito disso, de modo que, dentre outros efeitos, podemos ter alteração do sono, distúrbio alimentar no empregado, diminuição da sua libido, aumento da pressão arterial, desânimo, insegurança, pânico, quadros de pânico, depressão e o caso mais grave, suicídio, na verdade gerado por essa atitude deliberada, diria eu até dolosa, do empregador. Esse fenômeno não é só brasileiro, é mundial. Em todo o mundo, com nomenclaturas diferentes, há assédio moral. Então eu trouxe os mais famosos, coloquei no material para você, o mobbing, bullying, um famoso esse nome na Inglaterra, até no Japão, higine, entre outros países. Então é para mostrar novamente que é um fenômeno que ocorre em todo o planeta, onde há relação de emprego, uma relação de poder, potencialmente pode ocorrer o assédio moral. Então é muito importante que o empregador esteja atento a isso e envie seus esforços para evitar que isso aconteça. Mesmo porque, se ocorrer, é esse empregador quem será responsabilizado, mesmo que ele diretamente não tenha realizado o assédio, mas sim um preposto seu. As espécies de assédio moral. Temos o assédio interpessoal,
interpessoal e o organizacional. Interpessoal é quando tem uma relação entre empregado e empregador, normalmente entre duas pessoas, por assim dizer. Então ele pode ser do empregador ou superior hierárquico em relação ao seu subordinado. Então é o assédio moral vertical descendente, é o mais comum que nós temos, a setinha para baixo, mas temos também o assédio moral horizontal, feito entre empregados de mesmo nível hierárquico, ou seja, não há hierarquia entre eles, mas pode ocorrer também assédio moral, ou é raro, mas a doutrina coloca como possível, o assédio moral vertical ascendente. É quando um grupo de empregados desestabiliza o empregador, o seu chefe, o seu patrão. Então é possível acontecer, é muito raro. Você dá até como exemplo time de futebol. Então os jogadores todos unidos conseguem até derrubar o técnico. Técnico esse que, em tese, tem hierarquia, né, em relação a eles, já que ele que escala quem vai jogar, quem não vai jogar, esse tipo de coisa. E pode ser o organizacional, que é quando todos os empregados da empresa são assediados. É uma coisa quase que democrática. Todos são objeto daquele ilícito, por assim dizer. Então é um assédio coletivo, também recebe o nome de straining. Então é uma técnica gerencial que supostamente aumenta a produtividade dos empregados, levando-os ao limite das suas forças. A meu ver, é um absurdo esse tipo de coisa, mas essa é a justificativa, a desculpa para algumas empresas que excedem aqui os seus próprios limites e justificam dessa maneira essa atitude. Então ele é subdividido em 3 espécies: a gestão por injúria, por estresse ou por medo. Então, por injúria, então, em relação a todos os empregados, todos são humilhados, constrangidos, a falta de respeito é generalizada e uma chefia extremamente autoritária. Pode ser por estresse, que é levar ao limite, ao máximo limite emocional dos empregados para supostamente melhorar a eficiência e a rapidez do empregado na realização das suas tarefas, dos seus trabalhos. Ou o assédio por medo, que é sistematicamente ameaçar o empregado, implícita ou explicitamente, de que ele vai ser dispensado, de que ele vai ser transferido, como suposto estímulo a esse empregado trabalhar. Alguém pode me perguntar, mas Marcelo, o empregador não podia mandar embora mesmo? Poderia. O que ele não pode é ficar sistematicamente, a todo momento, relembrando isso ao empregado como fator de ameaça a ele para supostamente ele produzir mais e melhor. Por outro lado, é importante destacar que não caracteriza assédio moral algumas atitudes do empregador que são aceitáveis porque estão dentro do seu poder diretivo. Críticas respeitosas feitas pelo empregador jamais se constituirão em dano moral. Ao contrário, entende-se que isso melhora a qualidade do empregado, porque mostra oportunidades de melhoria. Fixação de metas que sejam razoáveis, ponderadas. A fixação de metas existe em tudo quanto é lugar agora, até mesmo no Poder Judiciário, o CNJ fixa metas para os juízes. Então isso é normal e é bastante razoável, desde que seja algo possível de ser alcançado. Fazer com que o empregado preste contas ou apresente relatório do seu trabalho está dentro do poder diretivo, não é assédio moral. A adoção de técnicas motivacionais razoáveis. Claro que não pode exceder o limite para ser uma coisa vexatória, constrangedora, humilhante para o empregado. E o rigor adequado no controle da qualidade de seus serviços. E isso sim está dentro do poder do ius variandi do empregador, não é assédio moral e não gera qualquer tipo de indenização. Situações a par disso, das que eu já falei anteriormente, são ilegais, são ilícitas e vão gerar direito à indenização caso comprovados, de acordo com os artigos 223A a 223G da CLT, que é o rol que traz a questão da indenização por dano extrapatrimonial. E isso é relativamente comum na justiça, a vinda desses pedidos de indenização em razão de assédio moral. Normalmente, o ônus da prova cabe ao empregado, já que o empregador usualmente nega esses excessos, esses desvios do seu próprio poder diretivo, mas aí cada caso concreto, com as suas peculiaridades, particularidades e provas, dirá se há ou não indenização, se há ou não lesão a sanar.
Espero que tenha sido útil para você e, como sempre, estude e faça mais pelos seus clientes.